Segunda pergunta. Ontem o Senado aprovou um projeto substitutivo, segundo informações, foi feito acordo entre o Planalto e Vossa Excelência. E é um projeto que, aos moldes do PLC 28, que está com outro projeto substitutivo também rodando na casa, que teria havido um acordo entre o Planalto e o Judiciário. Também teria havido um acordo entre o Planalto e a Procuradoria-Geral da República para substituir o PLC, o projeto 41, que era de aumento dos servidores públicos. Eu queria que Vossa Excelência pudesse falar um pouco sobre como foi feito esse acordo, porque, como são muito similares e deu muito o que falar o acordo que supostamente teria sido feito entre a Presidente da República e o ministro Lewandowski em Lisboa, eu queria que Vossa Excelência pudesse também falar um pouco sobre como se deu esse acordo, já que boa parte dos servidores que aqui aportaram disseram que não concordavam com o projeto substitutivo apresentado, que teria sido feito um acordo de patrão para patrão e não entre servidores e patrão. Senador Zé Medeiros, a questão dos servidores foi o seguinte: houve negociação, sim, com o governo para um reajuste com índices maiores do que os índices gerais concedidos aos servidores públicos federais. Isso se deve ao fato de que os nossos servidores tiveram um período de defasagem nas suas correções, o que não aconteceu com outras carreiras do Serviço Público Federal. Daí o Executivo ter se sensibilizado para conceder esse índice maior do que o índice geral de aumento do serviço público. Nós estamos falando do índice geral em torno de 21% e esse em torno de 41%. Teve, então, essa composição, sim, e nós primamos muito pelo paralelismo entre Judiciário e Ministério Público. Nós entendemos que o tratamento tem que ser isonômico para o Poder Judiciário e a instituição Ministério Público, desculpe. O projeto de lei do Judiciário foi aprovado pelo Senado da República, foi encaminhada a sanção e foi vetado. E existe um pedido de derrubada do veto aqui ao Parlamento. Não teve melhor sorte o projeto de lei do aumento dos nossos servidores, que ainda continuava aqui no Senado, como continua, apresentei o substitutivo. Ele não tinha sido aprovado aqui no Senado, como foi aprovado o do Judiciário. Eu tinha um prazo para encaminhar o novo projeto de lei, que é o prazo da Lei das Diretrizes Orçamentárias, até o dia 28 de agosto. A proposta do Executivo foi levada ao conhecimento do sindicato, que recusou a proposta. E a estratégia do sindicato era o seguinte: nós vamos insistir com a derrubada do veto ao processo do Judiciário. Em seguida, nós vamos obter a aprovação do nosso projeto no Senado da República. Depois, com o novo veto que virá, nós vamos conseguir a derrubada desse veto no Parlamento e aí sim conseguiremos o aumento em torno de 50%, que é o que constava daquele projeto inicial. O Supremo Tribunal Federal, ele tinha o plano A e o plano B. Se o veto vier a ser derrubado por esta casa, pelo Parlamento, prevalece o projeto inicial com índice de 50%. Se não houver, prevalecerá o projeto de lei que já foi encaminhado e está em tramitação hoje na Câmara dos Deputados. Eles têm o projeto A, o plano A e o plano B. Como o Senado não aprovou o projeto de lei dos servidores do MPU, eu não tinha o plano A, só tinha o plano B. Ou eu aceitava esse valor de 41%, que o sindicato se recusava,
e confiava nessa estratégia do sindicato de derrubar veto, aprovar aqui nessa casa o nosso projeto de lei, levar o projeto à sanção, o projeto vetado da presidência e depois derrubar o veto aqui no parlamento e assumir, caso esse longo processo não desse resultado, assumir um ônus de ter, a partir de janeiro, servidores com aumento de 21%. A cobrança viria para o chefe da instituição. Como eu tinha o prazo até 21 de agosto, eu deliberei em conjunto com todos os procuradores gerais do Ministério Público da União em tratar o substitutivo nos termos da proposta do Executivo. Se houver a derrubada do veto, eu retiro esse projeto de lei, né, que foi aprovado aqui no Senado e está agora tramitando na Câmara, eu retiro esse projeto de lei para que voltemos ao projeto inicial. Então, o que se passou foi isso, eu tinha que tomar uma decisão, achei que a estratégia do sindicato era arriscada e houve por bem, então, aceitar os 41%. Digo ao senhor que os servidores estão divididos, isso não é uma questão fechada dos servidores, está dividido, agora tive que assumir essa decisão, porque isso fatalmente, no caso dessa estratégia do sindicato não dá certo, isso viria a cobrança já em janeiro ao Procurador-Geral para uma melhoria dos salários que receberiam o aumento geral dos servidores públicos. Foi exatamente isso que se passou no que se refere. Não foi um acordo de patrão e patrão, o sindicato estabeleceu uma estratégia que eu achei temerária e que tinha que tomar uma decisão. O meu prazo era 21 de agosto, eu assumi esse encargo da decisão em conjunto com os demais procuradores gerais do Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.